Eu tenho um exemplo, né, sobre projeção, é a questão de gritar, de ah, na hora de falar com os filhos, né, quando os filhos estão pequenos e como fazer, né? Se você às vezes aprendeu a fazer as coisas só quando a mãe gritava, então você quer fazer tudo diferente, as consequências disso são horríveis, você age como uma pessoa que está sempre agindo sob pressão, né? Porque espera tudo chegar no último minuto, último segundo para poder fazer alguma coisa, porque foi assim que você foi treinado, né? Você nem sabia que a mãe tinha dado uma direção, uma coisa para fazer, daí você teve que fazer, descobrir na hora que ela gritou, né? Então, é, eu te passei por isso e eu queria fazer diferente. Então, eu tô contando aqui um testemunho para você sobre isso. Qual foi a minha resolução? É claro que eu queria fazer diferente, mas eu não sabia como. Então, eu custei a entender que eu precisava ter uma projeção, eu tinha que ter um ideal do que fazer na minha frente e não uma repetição do que não fazer, uma memorização do que não fazer. Então, eu precisava saber o que fazer. E isso incluía não ter preocupações, foi uma das grandes lições, né, que o Senhor trouxe ao meu coração. Não lidar com as crianças tendo a minha mente ocupada com outras coisas. Então, eu tinha que ter uma vida alinhada de estar me questionando, né, sobre as minhas emoções, o que eu estava sentindo e tal. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para as crianças e temos a ilusão de que elas estão nos provocando a ira. Sendo que elas não acordaram e pensaram, vou destruir o dia da mamãe. Não teve isso. Então, se eu já penso isso, é porque eu já estou com um problema. Eu tenho um problema sério. Eu estou achando que o mundo conspira contra mim. Por quê? Então, são problemas emocionais que precisam ser restaurados, ser sarados, né? Mas eu falo preocupações simples, como, por exemplo, contas para pagar. E quanto a isso, qual é a resposta, né? Eu preciso me ocupar disso depois ou de outra forma, de uma forma preventiva e tudo, mas cuidar da minha vida financeira. Preocupação com alguém que está pensando de mim na igreja, no trabalho voluntário que eu faço. Eu preciso resolver isso. Isso não é com meu filho, isso é uma questão minha e eu preciso resolver. Por quê? Porque essas pequenas coisinhas da minha mente, da minha cabeça, ficam lá como se cozinhando meu cérebro, né? E quando eu mais preciso dele, ele não vai estar funcionando bem. Eu vou estar alterada, né? Então, a criança vai exigir de mim persistência, a paciência, são várias questões. Eu vou precisar ser mentora. Então, assim como uma professora prepara uma aula, eu preciso preparar meu coração também para as possibilidades de ensinos para aquele dia, do que eu vou fazer. E essa é uma das funções, né, dentro do contexto de maternidade, de execução da paternidade em si, homem ou mulher, né? No contato com a criança, foca na criança. Então, você vai conseguir não se deixar ser tão vulnerável e ficar o tempo todo perdendo a paciência. Você vai estar fazendo coisas construtivas e vai elaborar coisas e o seu dia vai ser produtivo e os resultados vão surgir na sua frente. É uma coisa maravilhosa, mas se você não tem essa consciência do que fazer, de como fazer, ficar pensando só em no que você não deveria ter feito, né, no que você não quer ser, não te ajuda. Quando não se há uma projeção, quando você não consegue visualizar qual é o projeto de Deus para você. Então, nesse primeiro momento, eu me lembro que eu fazia mesmo um quadrinho, colocava na geladeira, e os dias que eu não gritava, eu marcava, né? E aí eu conseguia ficar semanas sem gritar. Então, foi um processo difícil e tudo, foi vivendo aquilo ali. E Deus também foi trazendo ferramentas maravilhosas, né, para trazer como agir e me ensinando como educar os meus filhos. Então, o processo foi maravilhoso. A gente fala um pouquinho sobre isso, eu e a minha mãe, na live que nós fizemos, chamada Mãe de Quatro. Então, eu vou colocar o link aqui se vocês quiserem ver. Mas é um processo, né? E é maravilhoso. E a gente tem que viver a oportunidade de refazer a história, de mudar o rumo, mudar o curso. E isso agradaria os nossos pais, né? Agradaria, deixaria eles felizes, porque às vezes a gente vai conseguir fazer o que eles tentaram e não conseguiram. Então, não é uma infidelidade a eles quando nós
agradecemos pelas coisas boas e dispensamos as coisas ruins. Não é uma infidelidade. Pode acreditar, né? Vai ser como um troféu, vai ser uma bênção. Então, a questão é orar por cada uma das áreas que a gente não tem paz com elas, né? O que a gente faz inconscientemente tem que ser questionado e as verdades virão e nós seremos livres e vamos viver o projeto de Deus, né? Para a glória dele. Aleluia.